Salve amigo do Auto Vídeos, é hora de mais um raio-x especial ao lado dessa máquina. Civic Touring Turbo é a versão top e eu acho que é um sedã como nunca existiu no Brasil. A gente está falando de plataforma modular, motor turbo americano e uma série de coisas e diferenciais que ninguém nunca te contou ainda. Então você vai descobrir tudo aqui nesse raio-x completo comigo, Lia Matera. Então é por fora, por dentro, rodando em detalhes e ainda tem uma surpresa especial. Então vamos nessa! Conhecendo um pouco mais sobre o Civic Touring. Interessante essa frente aqui, né, que já traz a nova linguagem visual da Honda, e nessa versão ele tem faróis Full LED, e isso se aplica também para o farol de neblina. Grade cromada, muito bonita, uma frente muito agressiva, esses vincos aqui no capô realmente transmitem um ar de robustez. É muito interessante inclusive a sensação de olhar para essas curvas quando a gente está ao volante. E realmente é um carro que está na 10ª geração. O Civic tem uma história fabulosa, é um dos carros mais vendidos do mundo, né? E é interessante porque essa geração trouxe uma revolução no design. E aqui vale uma curiosidade, né? A Honda procura trabalhar nas gerações com revolução e evolução. Lembra do Civic Nave lá de 2006, 8ª geração? Ali teve uma revolução. Aí depois veio a 9ª geração em 2011, uma evolução parecida com a anterior, e agora mudou por completo. Então um detalhe que chama atenção nessa lateral é realmente essa queda na traseira aqui, que lembra o estilo fastback, traz elementos que remetem a coupé também, porque a galera no geral, no mundo inteiro, não está mais afim daquele padrão tradicional dos sedãs, eles têm perdido o mercado. Então os mais modernos, como o Focus, o Civic, realmente têm trazido essa queda mais acentuada. Ponto interessante para destacar, plataforma modular chegando na Honda também. A gente tem um entre-eixos aqui de 2,70 que permite um ótimo espaço lá dentro, a gente vai mostrar daqui a pouco para você. Rodas de 17 polegadas, muito bonitas. A gente tem aqui um pneu da Bridgestone que equipa o carro naturalmente. O carro tem um comportamento dinâmico, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o pneu poderia trazer um pouquinho mais de aderência para acompanhar a esportividade dele. Ele conta com suspensão multilink na traseira, só que não é só multilink, ela é acoplada a um subchassi e na versão Touring tem outro diferencial. Coisas que ninguém costuma comentar nos vídeos, você aqui no Auto Vídeos fica sabendo, né? O lance é que ela tem buchas hidráulicas também, então é conforto, é estabilidade, melhor reparabilidade, mas a gente vai falar disso num vídeo específico. Então chegando aqui na traseira, né, que também é outro ponto que despertou muitas polêmicas em relação ao Civic, a gente tem essa lanterna aqui com estilo boomerang em LED também. Também tem um vídeo especial só sobre a traseira, mas esse aspecto, né, dos boomerangues de um lado e do outro remetem ao C do Civic invertido, né? Porque Civic é uma palavra que é simétrica, dá para ler de trás para frente, dá na mesma, então na 8ª geração teve um logo que fazia uma alusão ao Civic com o C invertido. E esse detalhe do boomerang aqui acaba fazendo esse ponto bem interessante. Divide opiniões e no vídeo específico a gente conversa mais a respeito dela. E um diferencial dessa versão Touring é o duplo escape, né? Saída dupla de escapamento. Tem acessório ali para colocar ponteira, fica bem bacana realmente. Um ponto interessante no Touring é a questão de que ele conta com keyless, então a gente só aproxima ali da maçaneta e consegue fazer a abertura estando com a chave próxima. E uma outra curiosidade dele é o seguinte, ó, sair do carro, a gente se afasta um pouquinho, ele fecha sozinho. Abrindo aqui e realmente esse é o grande atrativo da versão Touring do Civic. Motor 1.5 turbo, são 173 cavalos, torque de 22.4 e o ponto legal aqui, realmente já entra todo esse torque a partir de 1.700 RPM e fica constante até 5.500, então é muito bacana. A gente está falando aqui da linha Earth Dreams e esse motor, pessoal, vem dos Estados Unidos, ainda não é feito no Brasil, então é um elemento muito diferenciado. E o que acontece, né? O motor está acoplado a um câmbio CVT com 7 marchas simuladas e a programação do câmbio faz com que o carro tenha um desempenho legal a partir da partida e seguindo até uma faixa razoável da velocidade que a gente está acostumado a trafegar. Então ele tem um 0 a 100 que varia, né, de acordo com os testes, entre 7.5 a 7.9.
Número fabuloso para um carro que pesa 1.326 quilos. E essa era do downsizing acaba trazendo uma melhora no consumo de combustível também. Downsizing é o quê? Motor turbo, menor, mais eficiente energeticamente. Então, de acordo com o Inmetro, o carro faz 12 km na cidade e 14,6 na estrada. Você rodando com tranquilidade, com o pé aliviado, dá para fazer muito mais do que isso, inclusive. Então, realmente é legal lembrar que também esse motor, inclusive por vir dos Estados Unidos, é monofuel, apenas com gasolina, mas muito eficiente. A programação do CVT, né? Tem muita gente que torce o nariz e fala, não, CVT, isso, aquilo, tal. Não, o carro realmente responde e você vai ver rodando. Só que lá na frente, aí rodando em autódromo, em lugares fechados, quando a velocidade é muito superior, ali chegando a 170, 180, realmente ali o câmbio dá uma estrangulada no carro. Mas para o dia a dia, para a estrada, o desempenho é excelente. Então esse é o coração do Civic Touring Turbo. Agora no banco de trás do Civic. Aqui é o seguinte, eu tenho 1,86 de altura e o detalhe aqui, como a gente falou, ele tem aquela queda na coluna C, no estilo fastback. O que acontece? Eu bato a cabeça aqui atrás, sim, no posicionamento tradicional. Eu teria que jogar aqui a lombar para frente para não bater. Isso daí é um elemento que realmente compromete um pouco. O espaço aqui para pernas é excelente, é muito bom. Em trechos de 2,70 realmente permite isso, e isso daí é bem interessante. Agora, um elemento aqui que acabou regredindo, entre aspas, né, no Civic, é que agora ele tem esse túnel central traseiro. As versões anteriores não tinham, mas aqui vale destacar o seguinte, com essa plataforma modular, o Civic ficou mais baixo, ele ficou mais leve, mais largo, então ele cresceu e ao mesmo tempo ficou mais leve, ele pesa 1.326 quilos. Só que nessa questão de baixar, né, o carro, a questão do túnel aqui acabou ficando, e aí compromete o conforto de quem vai aqui no meio. A gente tem bancos aqui para 3 pessoas, os apoios de cabeça são fixos e cinto, né, de segurança para todo mundo aqui com 3 pontos e sistema de ancoragem Isofix. Algo que realmente fica devendo é que aqui falta uma saída de ar-condicionado na traseira. Quando a gente anda com 5 pessoas aqui, o pessoal de trás acaba sentindo um pouco, e também a gente poderia ter aqui uma saída USB ou pelo menos 12 volts. Isso daí realmente é algo que poderia ser diferenciado. Mas aqui a gente observa o acabamento atrás dos bancos dianteiros, realmente é muito bom, com esses detalhes, né, com esse furadinho aqui, com essas costuras, muito legal. A gente tem um espaço aqui para porta-revistas e outras coisas assim. Então o banco dianteiro tem alguns detalhes, né, no couro, e o banco traseiro é mais liso, mas muito confortável também. Vamos conferir então o porta-malas do Civic. A gente está falando aqui de 519 litros. É um porta-malas que conta aqui com o revestimento aqui nessa parte, né? Aqui nós temos pescoço de ganso, algo que realmente poderia ser melhor, poderia ser pantográfico, né? Acaba comprometendo às vezes algumas bagagens, mas é muito espaçoso, inclusive levando em conta que a gente está falando de uma suspensão multilink aqui com subchassi, o espaço ficou bacana. A gente tem aqui step temporário nesse compartimento aqui, então. Então o Civic evoluiu muito nessa geração. Plataforma modular, motor turbo, que traz um desempenho, economia muito interessantes, e realmente há pontos sensacionais no carro. Então a gente vai continuar falando a respeito dele, vamos mostrar por dentro e outros detalhes também que tornam essa versão do Civic, que está custando na faixa dos R$126 mil, um carro que tem muitos atrativos. Será que vale tudo isso? Não vale? Tem muitas coisas que ainda você vai descobrir e realmente vale a pena conferir. Então, vamos nessa! Salve pessoal, então agora a gente vem aqui para dentro do Honda Civic Touring geração 10. Você viu que detalhe interessante ali no painel? E ali é TFT, realmente uma evolução, e um ponto que é importante a gente destacar, né, que nessa geração o Civic perdeu aquela característica, né, dos 2 andares no painel, então ficou um painel num estilo mais tradicional. Tem gente que tem saudades do outro, tem gente
que acaba preferindo essa configuração mais clássica, né? O carro é realmente muito bacana, muito bem acabado, mas é aquilo, né? Ainda ele entrega alguns aspectos de uma marca generalista como a Honda, né? Ele tem um posicionamento mais próximo de um premium no momento, mas ainda poderia ter mais esmero nos detalhes, né? Então, por exemplo, a gente tem a questão na porta, né, que tem marca de solda, aqui é uma coisa que a gente não vai ver em carros alemães, e também alguma maior precisão nos vãos de alguns encaixes poderia ser mais trabalhada para trazer essa sensação de um carro mais premium. Mas no geral o acabamento é muito bom, a gente tem soft touch em vários elementos, a gente tem detalhes aqui que fazem alusão a um alumínio escovado, a gente tem integração do desenho, né, do design aqui vindo da porta, passando lá na frente no painel, indo de um lado ao outro. Isso daí já é um elemento muito interessante de design, e então realmente a gente se sente muito bem aqui. E a pegada é toda muito escura, né? Isso daí traz um pouquinho mais também, né, daquela linguagem tradicional da Honda, que tem uma pegada mais esportiva, né, entre aspas, do que outras marcas como, por exemplo, a Toyota. Falando de Toyota, é sempre bom lembrar, quando a gente fala de Honda e Toyota, são marcas que estão no mesmo nível, não dá para falar que uma é melhor ou pior do que a outra, elas têm diferenciais. Um ponto que me chama a atenção aqui, né, daqui a pouquinho a gente vai rodar, é o seguinte: esse volante aqui do Civic ainda segue o mesmo padrão da Honda de modelos anteriores, é um volante um pouquinho grande demais, e o carro tem uma proposta tão interessante, com plataforma modular, com suspensão multilink na traseira, e o carro se comporta tão bem, inclusive poderia ter pneus com um pouquinho mais de aderência também, o pneu original que vem é um Bridgestone, mas o volante é um pouquinho grande, né? Quando a gente lembra de alguns carros da Peugeot, que tem aquele iCockpit, realmente dá saudades nesse aspecto. E aqui a gente tem uma central de multimídia também, né, de 7 polegadas, uma evolução na Honda, né, e ela é compatível, né, com o Android Auto e com o Apple CarPlay. Ela também traz o GPS aqui, né, e esse GPS, assim como já nas versões anteriores do Civic, ele conta com alertas de trânsito em grandes cidades como São Paulo, por exemplo. Um detalhe aqui que chama atenção é que o controle do ar-condicionado é por aqui, na tela. A gente tem um controle de temperatura apenas por botões físicos, né? A gente está falando de um ar-condicionado dual zone. O controle de velocidade é aqui, fica um pouquinho confuso, né? E a gente tem aqui as configurações de saída do ar-condicionado. E o câmbio, então esse câmbio é um CVT, 7 marchas simuladas, a gente tem a questão dos pedal shifts aqui atrás, a gente vai mostrar rodando, é um câmbio que está muito bem sincronizado com esse motor 1.5 turbo de 173 cavalos e 22.4 de torque. O carro conta com piloto automático, a gente tem aqui a possibilidade de acionamento dos sensores traseiro e dianteiro. Esse é um detalhe muito interessante, o carro conta com sensor dianteiro também nessa versão Touring. O controle aqui, né, do Trip A, Trip B, por um botão aqui que é realmente um estilo bem defasado, é um detalhe aqui que realmente não agrada na configuração do painel do Civic. Aqui a gente tem, né, algumas possibilidades, né, de configuração. Aqui a gente vai alterar a fonte, rádio, Bluetooth, a gente tem ali a questão do Apple CarPlay que não está aparecendo no momento, mas aparece quando o celular está conectado. Desse lado a gente tem os botões de chamada telefônica e do outro lado a gente tem controle do piloto automático. Interessante, vamos mostrar lá no painel, aqui nesse botão a gente configura ali, então o que aparece ali na faixa central. Então a gente tem a possibilidade de mostrar música, celular ali, a questão do consumo, e esse daqui é um detalhe muito interessante. Aqui a gente tem o uso da turbina, né? A gente está parado, mas depois a gente vai mostrar rodando. Aqui mostra como está enchendo o turbo do carro. Aqui a gente parado, ele não entra, né? Está subindo a rotação, mas não aparece. Agora, aqui a gente vai chegar num detalhe bem interessante, que é o lance da manutenção. Esse é um ponto que merece um destaque diferenciado, porque ali, por exemplo, nesse modelo que a gente está testando, ele apareceu o detalhe de revisão daqui a 1.800 km. Essa é uma mudança. Quem está acostumado com o padrão tradicional de Honda, Toyota, a gente tem revisões a cada 10.000 km ou um ano.
Só que nesse carro com motor turbo, a Honda variou e o alerta para revisão vem no painel. E o que isso significa? Dependendo do modo de condução, pode ser que a sua revisão, que a princípio estaria programada para 10 mil quilômetros, ela seja antecipada vindo para quilometragem indicada aqui. Então esse é um ponto muito importante. E a gente aproveita então para falar de custo-benefício também, né? Esse carro custa R$126 mil, é a faixa de preço dele, e ele tem alguns diferenciais interessantes quando a gente pensa ao longo do tempo, né? Porque o Corolla e o Civic vendem muito, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, lá que é a pátria da GM, o Cruze também fica lá para trás. E então, rodando, a gente vai falar um pouquinho mais disso tudo da concorrência, mas é interessante lembrar que os custos de revisão dele são relativamente baixos, e isso o pessoal que compra carro nesse segmento realmente valoriza muito. A gente já falou do consumo, que é excelente também, é um carro que tem um seguro, e aí eu já faço convite especial para você. Baixa o seu relatório, a gente falou de uma surpresa lá no começo, baixa um relatório completo que a gente fez, o link está aqui abaixo, e ali a gente traz todas as informações técnicas e de custo-benefício do carro. Vai ter preço de peças lá, e lembrando de preço de peça, quando a gente fala, né, do Civic nessa versão, nesse preço, muita gente lembra de Audi e aquilo. Agora, os carros alemães têm os seus diferenciais, têm os seus status, mas o ponto é, manutenção é muito cara, a depreciação é elevada, depois é um pouquinho mais difícil de revender também. Então uma cesta de peças pode variar o dobro, e alguns itens podem variar muito mais. Um farol, de repente, dependendo das condições, pode custar 3 vezes ou mais. Então é importante, quando a gente fala de custo-benefício, o preço de compra dele é caro, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas quando a gente analisa na ponta do lápis todos os custos, seguro, depreciação e tudo mais que está relacionado com manutenção e os impactos financeiros na hora da venda, o custo-benefício do modelo desse como Honda acaba sendo bem interessante. Agora, a gente vai falar do Corolla também, mas é um projeto bem mais defasado. Um diferencial muito interessante aqui do Civic nessa versão Touring é o Lane Watch. O que significa isso? Quando a gente dá seta aqui para virar para a direita, aparece aqui na central multimídia a imagem da câmera que você viu que está ali no retrovisor. Então realmente até com uns pontinhos aqui de referência, isso daí é bem interessante. Então quando dá seta, aciona, mas também tem a possibilidade aqui na própria alavanca de seta, tem um botãozinho que, se você quiser deixar direto a câmera lá, é possível também. O carro tem porta-copos aqui na parte do meio, a gente tem porta-objetos aqui, e isso daí acaba trazendo uma sensação de conforto muito interessante para quem está aqui no Civic. E falando também de segurança, outra coisa que é importante lembrar, a Honda, primeiramente, tem a questão do ACE, que é uma estrutura, né, que absorve os impactos frontais, mas dissipa energia por toda a carroceria para realmente minimizar os impactos causados em quem está aqui dentro. Isso é muito interessante. O Civic ainda não participou de crash test no Brasil no Latin NCAP, mas essa geração aqui conseguiu 5 estrelas tanto no NHTSA dos Estados Unidos, coisa que só o Autovídeos fala, hein? E também 5 estrelas lá no Euro NCAP. Então, considerando plataforma modular e tudo mais que está relacionado nesse projeto, podemos prever que ele seja 5 estrelas também aqui no Brasil. Ele conta com 6 airbags, controle de tração, estabilidade e controle de torque vetorial também em curvas, o que contribui ainda mais para a estabilidade do modelo. Vamos nessa agora de carona rodar para sentir como se comporta o Civic Touring. Primeira coisa, vamos desativar aqui, o freio de mão é eletrônico, então a gente desativa aqui, coloca o câmbio no D e vamos nessa. Outro ponto interessante é que esse modelo conta com a função Brake Hold ou Auto Hold em algumas outras marcas, né? Então eu aciono aqui e o que acontece? Quando eu parar, por exemplo, num semáforo, eu não preciso ficar com o pé segurando no freio, né? A gente está falando aqui de um carro com câmbio CVT, realmente é muito confortável, a ergonomia desse modelo aqui é realmente excelente.
O banco aqui do motorista conta com ajustes elétricos, né? E aqui realmente outro ponto que se destaca muito é a questão da visibilidade, que foi uma preocupação da Honda nessa nova geração. Então a gente faz a volta aqui, faz o giro, um carro que esterça muito bem, direção com assistência elétrica. O retrovisor aqui também é fotocrômico, então à noite fica bacana. Outro detalhe que é importante a gente frisar é a presença do teto solar. É interessante destacar que o carro, né, com essa plataforma modular, ele ganhou muito mais rigidez e também o acerto de suspensão dele está bem interessante. A gente falou em destaque da suspensão traseira, com multilink, subchassi, bucha hidráulica, e também a dianteira também transmite uma sensação muito boa. E vale lembrar sempre, né, que a Honda tem esse foco um pouco mais voltado para esportividade. Inclusive a posição aqui dos bancos é bem baixa. Vale lembrar, né, o Civic ficou mais baixo, ficou mais leve e mesmo crescendo, né, em dimensões, comprimento, largura. Então realmente foi uma otimização muito grande. Em alguns momentos eu sinto que a suspensão transmite uma sensação de uma certa fragilidade em algumas circunstâncias na hora realmente de passar por imperfeições mais complicadas do solo. Mas é algo leve realmente, mas vale destacar. O carro responde muito bem, né? Ele tem controle de tração, de estabilidade e também vetorização de torque em curva. E isso daí realmente é bem interessante. O outro ponto é que aqui a gente vai acelerando, ó, a gente ganhando velocidade. O nível de ruído é muito baixo, houve um isolamento acústico muito grande. O Touring tem um isolamento melhor ainda no para-brisa. Então agora que a gente reduz, e agora a gente vai pegar uma subida íngreme. Então vamos sentir aqui, kickdown, simulado e subindo o giro. Olha lá, respondendo muito bem, é bem íngreme aqui. A gente viu o turbo entrando aqui no painel. O que acontece é que o escalonamento desse CVT são 7 marchas simuladas, né? Mas a proposta dele é realmente dar um toque, deixando o carro mais esperto na hora das arrancadas, né? E até chegando na faixa dos 100 km, 120 km, que são as velocidades máximas, né, permitidas no Brasil. Então o carro responde muito bem, né? Muita gente tem aquelas visões em relação aos câmbios CVTs mais antigos, mas agora a gente está aqui, ó, atrás de um trator, você de carona com o Autovídeos, e ele vai seguir na mesma direção que a gente. Então vamos ver? Não, vamos seguindo para o outro lado. E sempre é importante lembrar que as nossas avaliações aqui no Autovídeos contam com o apoio da Nikkei Par, nikkeipar.com.br. Você está vendo o link aí, e a Nikkei Par é a rede de loja que traz todas as ferramentas de que você precisa. Lá você encontra máquinas, ferramentas, vale entrar em contato porque os preços são ótimos e é uma empresa com 26 anos de tradição. Então a ferramenta de que você precisa, a Nikkei Par tem. E seguindo aqui, né, com o Civic, vamos lembrar, né, de alguns outros pontos. A gente falou que ele é um carro que não tem nenhum pecado grave. Por quê? Quando a gente analisa como um todo, realmente é muito interessante a gente contar com um projeto como esse. Por quê? É um projeto global, um projeto que tem no mundo inteiro, chegou sem muito atraso no Brasil, então está alinhado com o exterior. É uma plataforma modular nova, é um motor americano, turbo, com downsizing, consumo eficiente, preocupação com segurança. E aqui vale outro detalhe curioso aqui que você só vê no Autovídeos. A Honda modificou, né, na sua estrutura ACE, que a gente já comentou, na sua estrutura, né, realmente que garante a segurança do carro. Ela aumentou o uso de aços com maior resistência, né? Então alguns, por exemplo, de 590 megapascal passaram para 780, e também tem em alguns pontos mais críticos até 980 megapascal. São alguns detalhes que só o Autovídeos conta para você. E então é um projeto que alia tudo isso e conta com as características clássicas da Honda, que são confiabilidade, revisões com custo baixo, uma rede de concessionárias muito boa, em que você não tem muito aquela questão da empurroterapia, né? No geral sempre podem existir
exceções. É um carro que traz um grande nível de previsibilidade em relação aos custos, né? E por isso, né, Honda e Toyota, nesse segmento de sedãs, dominam historicamente tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Então a gente tem o Cruze, por exemplo, lá, a GM americana, a galera, né, tem um toque patriota lá nos Estados Unidos, mas eles prezam muito por qualidade também. Então o Civic e o Corolla vendem mais lá. Agora, quando a gente toca no ponto, né, de concorrência, a gente está falando do Corolla, hein? Vamos começar por ele. Primeira coisa, a Honda e Toyota sempre estão no mesmo nível, não dá para falar que uma é melhor ou pior do que a outra. Cada carro, cada projeto tem as suas diferenças. Mas no caso do Civic, a gente está falando de um projeto muito mais novo do que o Corolla, que está extremamente defasado. Em breve chegará um novo Corolla, aí vai ser outra história, aí depois a gente vai falar a respeito dele, mas ainda ele não chegou nem no exterior, salvo nas versões hatch. Então o Corolla atual que a gente tem aqui no Brasil, que vende muito, é claro, é um projeto que tem o elemento do Kaizen da Corolla, que é da Toyota, que é o aperfeiçoamento constante. Mas é uma plataforma que vem lá do Corolla Brad Pitt, lá de 2003, né? Lembra aquele Corolla que foi o que mudou a história do Corolla no Brasil? É uma plataforma que foi muito aperfeiçoada, mas é muito antiga ainda, que a gente está falando de um modular. O Corolla tem um motor ainda 2.0 aspirado, né? Então é uma concepção mais antiga. O Civic traz tudo isso, né? E alia diferenciais como a gente mostrou ao longo desse vídeo. Quando a gente pensa no Cruze, por exemplo, ele é um projeto mais novo, tem motor turbo, mas aí entram outros elementos, né? A gente tem a questão do pós-venda, de depreciação, e a própria Chevrolet não entende porque o Cruze não emplaca nas vendas, mas existe um histórico, né, que os consumidores desse segmento acabam apreciando bastante, e nesse aspecto os japoneses acabam tendo uma vantagem significativa. E nessa estrutura de custos todas, é sempre importante lembrar disso daí, então, também envolvendo seguro, depreciação e tudo mais. Esse Civic aqui tem um preço de compra elevado, com certeza. A gente está falando de R$126 mil. É muita coisa. Mas quando a gente faz essa equação, principalmente ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, eu conheço um Civic da geração 8ª, né, que realmente passou dos 200 mil quilômetros, fazendo todas as revisões programadas na Honda, e assim, a única coisa fora do script que ele acabou tendo que trocar foi a boia, né, do tanque de combustível, algo insignificante, rodando por mais de 10 anos, mais de 200 mil quilômetros, com amortecedores dianteiros originais, por exemplo. Então é essa a dinâmica, né, que é importante levar em conta. Agora vai ter muita gente falando, não, mas é preço de Audi, eu prefiro um alemão, A3 e não sei o que. Vale destacar, a A3 é nacional, nessa nacionalização perdeu suspensão multilink, está com eixo de torção, ficou com câmbio mais defasado, Tiptronic, e aí depois a manutenção, né, de um Audi, por exemplo, a cesta de peças vai custar pelo menos o dobro, né, do Civic. Inclusive, por falar em cesta de peças, você pode baixar o seu relatório que a gente do Autovídeos fez com muito carinho, trazendo tudo isso que a gente está falando do Civic, para você baixar ali um relatório completaço falando das suas características técnicas e também do custo-benefício, principalmente se você pensa em comprar esse carro, que pode ser novo ou usado. Quem comprar usado vai já contar com a depreciação a seu favor. Esse foi o raio-x completo aqui do Civic Touring. Você viu detalhes que ninguém conta. Comigo, li a matéria e realmente deu para sentir que é um sedã diferenciado e que efetivamente tem um preço de compra elevado, mas que, se a gente analisar tudo que ele oferece, os diferenciais e principalmente o custo-benefício ao longo do tempo, é uma opção que pode ser bem interessante, inclusive para quem pensar em de repente comprar esse veículo usado, que aí já vai ter a depreciação ajudando a tornar o preço de compra mais acessível. Gostou desse vídeo? Aprendeu? Então faz o seguinte, deixa o seu like aí, porque é muito importante para o crescimento do canal, e também comente, a gente lê todos os comentários, compartilhe, indique para os seus amigos novidades do mundo automotivo, curiosidades, caminhão, carro, ônibus, caminhonete, supercarros, informação, diversão, aceleração, é com a gente aqui no Autovídeos, comigo, Linha Matera e Conrado Navarro. Agradeço demais pela sua audiência, valeu, até a próxima, um grande abraço!